Você que se liga sempre na TV Norte, seja sempre bem-vindo. É hora dos bastidores da política. Comigo aqui, Luiz Armando. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você. Luiz Armando, agora o Legislativo voltou ao trabalho. Léo, é esperar que volte, né? Hoje pela manhã teve aquela sessão de abertura dos trabalhos mesmo, né? E aí, quando o governo apresenta o seu relatório do ano anterior, né? E hoje à tarde, às 15 horas, está prevista já uma nova sessão, né? Que aí os deputados vão começar a trabalhar sobre a pauta dessa sessão legislativa, desse período legislativo, né, que vai até junho, né, porque são 2 sessões legislativas no ano. Aí o governador apresentou o relatório dele lá, que já era público, né, já tinha tinha sido publicado no Diário Oficial. O governo fechou o ano aí com um déficit, né, mas ele elencou muitas conquistas, né, o crescimento do PIB, aquela coisa toda. E falou um negócio interessante lá, né, no relatório, na mensagem, né? O governo falou que espera receber esse ano 1 bilhão do sequestro de carbono, né? Então, assim, um avanço, né? Assim, é aquilo que você vinha trazendo até para a gente a discussão aqui. E dá evento, né? Não é pastel de vento, né? Mas ele falou oficialmente na tribuna da Assembleia lá, uma mensagem do governador, que até o final do ano deve entrar 1 bilhão daquele sequestro de carbono, né? Um convênio foi assinado lá na Europa, né? Eu falo avanço porque antes o governo havia dito que esse sequestro de carbono renderia para o Estado 3 bilhões e 500 milhões até 2030, né? Então nós estamos em 2025, 1 bilhão em 2025, então alguém está antecipando alguma coisa aí, né? O problema desse dinheiro entrar, a dificuldade que o governo vai ter que fazer algum mecanismo para poder ingressar esse dinheiro, porque esse 1 bilhão aí não está na previsão na lei orçamentária, né? Então você não pode contar de receber um dinheiro que ele não está previsto na lei orçamentária, né? Como é que ele vai internar 1 bilhão? Ele vai ter que fazer alguma coisa aí para que esse capital todo, né, entre nas contas do Tesouro Estadual. Mas ele falou isso lá na Assembleia de hoje, no relatório, é oficial, está lá, né? Acreditar, né, que ele deve ter saídas para isso. Esse valor poderia ser gasto com outros objetos ou apenas na questão da preservação? Ô, Léo, a proposta que eles falaram, que está no relatório, né, vai ser 25%, vai ser dividido em 3 partes: 50% para a infraestrutura, né, 25% para o agro, né, e 25% nessas ações aí de meio ambiente. Agora, o problema, Léo, disso aí não é nem... veja bem, o que vai acontecer aqui? O governo vai estar vendendo o carbono sequestrado aqui para uma empresa internacional, para que essa empresa polua lá. O que vai acontecer é o seguinte: a pessoa vai dizer assim, ó, eu estou poluindo aqui, mas eu protejo lá. Então, sim. Esse é o sistema. Então, assim, a tese da Secretaria de Meio Ambiente, ela é um pouco controversa, né? Porque, na verdade, você está autorizando alguém lá poluir lá ou deixar de poluir lá, porque está preservando aqui. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que eles oferecem todo o estado do Tocantins, ou seja, só que nesse estado do Tocantins há 81 mil propriedades rurais. Então, nessas propriedades rurais, o empresário já é obrigado a preservar 35% da propriedade como reserva ambiental. Então, o governo vai pagar para o produtor isso? Como é que vai ser isso? Então, há muitas lacunas nessa questão que o governo tem levado adiante sem explicar isso para a população, especialmente para o agro, que já botou um pé atrás. Bom, e a gente vai agora com uma fala do governador Wanderley Barbosa, né, exatamente, falando um pouco aí sobre essa questão do crescimento do governo, o que a gente pensa para o futuro, né? O que o governo tem a oferecer, né? Inclusive, a gente comenta em seguida, está aqui, ó, em 15 anos aí os mandatos não foram concluídos aqui no estado, com aquela controvérsia sempre, né, Luiz? Entra governo, sai governo, caça governo, e nesse VT a gente tem, inclusive, essas informações. E aí o governador também concedeu entrevista falando do que a gente tem por aí, né? Será que o Wanderley cumpre aí o mandato, já que os que o antecederam, últimos aí, não cumpriram? Vamos ver na reportagem. É possível que o governador Wanderley Barbosa seja o único chefe do Poder Executivo tocantinense em quase 20 anos a completar o mandato. Será um feito enorme para o Tocantins, que tem sofrido há tantos anos com o abandono do cargo ou por cassação do mandato. Em meio a esse cenário e as movimentações políticas de início de ano, uma pergunta ressoa: qual será o futuro do governador Wanderley Barbosa?
Apoiadores próximos afirmam que o governador não tem a intenção de renunciar para concorrer a nenhum cargo eletivo em 2026. A TV Norte Tocantins, o governador também afirmou que concluirá o mandato. O meu projeto é terminar o meu mandato. Esse eu tenho falado desde o princípio, que o meu desejo é terminar o meu mandato. E vou fazer isso se Deus quiser. A gente sabe que nós temos grandes quadros no na política tocantinense e na hora certa nós vamos pegar, escolher aqueles que a população tiver mais afinidade. Também não há intenção por parte da Assembleia Legislativa do Tocantins em abrir um processo de impeachment contra o governador. Inclusive, o presidente Amélio Caires, durante posse da mesa diretora, reforçou que a Aleto atuará pela governabilidade. Quer dizer, meu governador, contem sempre conosco, essa casa está em portas abertas para o povo tocantinense para trabalhar em consonância com todos os poderes. Ainda durante a entrevista exclusiva à TV Norte, o governador ventilou alguns possíveis nomes para a disputa em 2026. O senador Eduardo Gomes, por estar no mandato, é nosso candidato a senador. A senadora Dorinha também é uma pré-candidata ao governo do estado, tem outros nomes também. Nós vamos estar observando, aquele que tiver melhor desempenho e que nos dá a condição de elegê-lo com mais facilidade, seguramente será o nosso candidato. A senadora professora Dorinha Seabra, uma das citadas por Vanderlei, diz ainda ser muito cedo para falar sobre o assunto. O debate sobre 2026, ele passa necessariamente que Tocantins nós queremos e como juntos, com os nossos mandatos, nós podemos fazer essa diferença na vida das pessoas. Eu acho que antes de cuidar de 26, vamos honrar o nosso mandato em 2025. Bom, Luiz Armando, e você acha que o Vanderlei conclui esse mandato? Né? Você que acompanhou tão bem de perto, todos esses governos passados, mas cada um tem uma situação diferente ali para não terminar o seu mandato, né? Claro que a maioria tendo a cassação como um objetivo. Ô, Léo, a gente não sabe o que tá no processo em Brasília, né? Depois daquela busca e apreensão no Palácio, né? A gente tem conhecimento inicialmente só daquela denúncia de que o governador teria recebido na sua conta aqueles R$5.000 que ele se defendeu dizendo que era um sorteio, né? Aquele sorteio que normalmente as pessoas fazem, aquela coisa toda. Mas há preocupação sim do Palácio, né? E da Assembleia Legislativa quanto a esse futuro do governador Vanderlei Barbosa, né? Tanto que o presidente da Assembleia, Amélio Caires, referiu-se textualmente na posse no sábado, né? Na posse na mesa, ele falou de pessoas que estariam aí, entre aspas, tramando contra o governo. E há, sim, no meio político, muita expectativa quanto a esse processo que tramita em Brasília. Ontem o STJ abriu a pauta, né? Abriu a pauta, mas não marcou ainda a agenda. Aliás, abriu a agenda, mas ainda não estabeleceu nenhuma pauta, né? Mas há a perspectiva daquele processo ir adiante lá no STJ. Por isso que há um clima de expectativa e de uma espécie de receio no meio governista. Então, eles estão se defendendo de certa forma antecipada. Agora, a priori, não existiria nada que impedisse o Vanderlei de continuar o governo. Porque o governo vai bem, né? O governo fechou o ano pior que o ano passado, fechou, mas ainda está dentro da lei de responsabilidade fiscal, né? E não há escândalos aí como acontecia em outros governos. Você não vê a imprensa divulgando escândalos de Vanderlei Barbosa como acontecia no governo anterior. Então, assim, a priori não existiria nada que facilitasse, que favorecesse o STJ pediu o afastamento do Vanderlei Barbosa, né? A não ser que nessa busca e apreensão, que teve a busca e apreensão no Palácio, o STJ tenha algum entendimento de que haja alguma participação, nem que seja indireta, do chefe do Executivo Estadual. Agora, a Assembleia Legislativa, ela sempre se posicionou favorável aos governos, né? Mas na hora H foi contra, veja bem, o Mauro Carles, por exemplo, tinha a mesma unanimidade que o Vanderlei Barbosa tem hoje lá do Amélio Caires e dos demais deputados. O Mauro Carles tinha do Antônio Andrade e os deputados estaduais, né? Tanto que o Antônio Andrade segurou um pedido de impeachment lá por quase 2 anos,
né? E só colocou em pauta depois que o Mauro Carles foi afastado. Ele, na verdade, ele foi empurrado a colocar, foi obrigado a colocar em pauta isso. Então, não é novidade a Assembleia Legislativa se posicionar antecipadamente favorável ao governo. E não poderia ser diferente, porque, na verdade, se você não tem prova contra o governo, você não tem como ser contra esse governo, né, do ponto de vista criminal, né, e de responsabilidade, crime de responsabilidade. Mas é esperar para ver o que vem com a decisão do STJ. A última informação que se tem é que estava dependendo de um parecer do Procurador-Geral da República para que o STJ, o relator, tomasse decisão nesse processo. Bom, então a gente continua acompanhando, né? E aí, apesar disso, nós temos, lamentável, Estado. Eu acho que poderia ser considerado o que mais teve impeachment desses recentes estados, sim, né? Ah, com certeza. É um escândalo para ser um estado tão jovem. Com certeza, mas o STJ não vai, uma decisão do STJ não vai se fundamentar nessa questão numérica, né? O STJ, inclusive o ministro relator, o João Noronha, ele tem sido muito rígido com esses processos no Estado. Ele foi que afastou aqueles desembargadores lá em 2010, né, Otávio Noronha, e ele que afastou o Carles, então ele é muito em cima dessa questão do Estado do Tocantins, né? Não sei o que motivo, né? Porque quando o Mauro Carles foi afastado, por exemplo, tinha vários governadores respondendo o processo, inclusive em estágios superiores ao de Mauro Carles. Mauro Carles não era nem era só investigado e aí foi afastado. Então, mas o STJ tem tido assim uma observação, um olhar mais acurado em cima das questões do Estado do Tocantins. Bom, por falar em retorno também das atividades, nós temos aí inclusive imagens, né, do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça que também teve troca no comando. Essa troca já era prevista? Previsto, o mandato é 2 anos de presidente do Tribunal de Justiça. Assim como na Assembleia também. Exatamente. Então, o mandato é de 2 anos e tomou posse a desembargadora Maísa Vendramini, né? Que é uma desembargadora já antiga, que já tinha disputado, na última eleição, ela tinha disputado com o ex-desembargador, né? E aí, agora, ela foi eleita, né? Então, a desembargadora antiga aí, né? Deve conduzir o tribunal a contento, né? Que ela é uma juíza, é uma desembargadora muito séria. Né? Então, o tribunal está, né? Agora, o tribunal tem essa questão de financeira, né? Ele está com algumas questões, tem aumentado o orçamento, né? E ele tem tido problemas com os servidores públicos, né? Que até hoje eles não pagaram aquela defasagem da URB para os servidores públicos, né? Já tem decisões já definitivas, né? Já de execução, e o tribunal não paga esses servidores. Então, é até contraditório, né? Dentro de casa, o tribunal não está cumprindo uma decisão judicial. Bom, e aí, na verdade, quando se trata de outros órgãos, a gente vê que eles agem até rápido, né? Por exemplo, alguns cortes ou até mesmo processos que estão em andamento, mas quando se trata deles lá, não vai ao encontro ali. Mas eles têm segurado também em auxílio ao governo. Por exemplo, aquela questão dos 25%, a decisão já é definitiva do Supremo e o tribunal tem encontrado formas processuais de postergar o pagamento daqueles 25% daquela lei lá de Marcelo Miranda para os servidores públicos. Então, há, na verdade, uma concertação entre executivo e legislativo e judiciário em prol disso que o Amélio Carles falou no final de semana, de hegemonia, né, pela governabilidade, que não deveria ser, né, Léo? A justiça deveria trabalhar pela governabilidade, mas da justiça e não de governos, né? Se os governos erram, por que o tribunal vai ter que acudir o governo na governabilidade? Quem tem que governar é o governo. Para fechar, a Câmara também retornando às atividades. A Câmara retorna amanhã, né, com o novo presidente, o Marilão Barbosa, né, com um orçamento de 70 milhões, bem maior do que do ano passado, né, e com modestos maiores, com emendas maiores, né. E o curioso, Léo, é que o vereador Marilão Barbosa, presidente, deu uma declaração dias atrás que a prefeita Cíntia Ribeiro tentou prejudicar o Eduardo em relação à Câmara. Assim, veja bem, a prefeita fez para elevar o valor das emendas parlamentares dos vereadores e a questão do Dodesto, justamente para dar liberdade para os vereadores de tomar a decisão sem sujeitar-se à vontade política do Executivo Estadual. Então foi uma declaração muito interessante essa. O Marilão indo contra a autonomia que a prefeita Cíntia Ribeiro concedeu a mais para os próprios vereadores. Vamos ver como é que vai ser o trabalho, então, da Câmara, né? Amanhã também
estaremos de olho aí. Obrigado, Luiz, pela sua participação.